Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Zanelato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Bem, meus queridos, no vídeo de hoje iremos falar sobre as possibilidades do estudo de geografia dentro da criação das histórias em quadrinhos. Ou seja, como vamos nos utilizar da criação das histórias em quadrinhos como incentivo a estudo e pesquisa da área de geografia. E bem, se você não é da área de geografia, pode continuar nesse vídeo aqui. Os quadrinhos, em sua essência, trazem uma mistura de diversas áreas do conhecimento humano. Então esse vídeo vai ser muito bom para você ampliar os seus conhecimentos e pensar em interdisciplinaridades com professores de geografia. Então pode continuar aqui, beleza? Bem, galera, as HQs podem abordar todo tipo diferente de local, com uma grande variação de clima, vegetação, relevo, densidade populacional e regionalidade. As HQs também podem abordar questões voltadas a migrações, imigrações, exploração dos recursos naturais de um determinado local e o impacto que o ser humano causa onde ele se aloca. Existem diversos quadrinhos que já se utilizaram da área de geografia para construir as suas histórias. Um deles eu já falei aqui, e o nome dele é Mouse Guard, também conhecido como Os Pequenos Guardiões. Ele tem roteiro e arte do David Peterson, e é um quadrinho que aborda bastante a questão da sobrevivência e da exploração dos recursos e tecnologia desenvolvida pelos personagens, que mesmo não sendo humanos, são inteligentes e intuitivos. Então isso já mostra no começo do vídeo que a área de geografia pode dialogar bastante com a área de biologia dentro de uma construção de quadrinhos. E bem, um outro muito interessante a gente observar aqui se chama Monstro do Pântano. Na sua primeira versão ele tem o roteiro de Len Wein e a arte do Bernie Wrightson. O Monstro do Pântano é um personagem da DC Comics criado em 1971. E como ele já tem 50 anos de história, ele já foi escrito pelos mais variados roteiristas, inclusive o Alan Moore. Por conta disso, esse personagem tem várias versões diferentes. E na sua mais atual versão, ele é uma entidade sobrenatural que tem como responsabilidade cuidar da vegetação do planeta. Por conta disso, diversas vezes ele entra em conflito com corporações que extraem recursos naturais e poluem a natureza, propondo assim nas suas histórias algumas reflexões de como essa extração dos recursos impacta em outros tipos de vida. Um outro quadrinho bem interessante a gente explorar aqui se chama Soldador Subaquático. Ele tem o roteiro e a arte do Jeff Lemire. Esse é um quadrinho que vai contar a vida do Jack, um trabalhador de uma plataforma de petróleo que sabe muito bem lidar com a pressão de um trabalho nas profundezas do oceano. Porém, ele vai precisar aprender a lidar com um novo tipo de pressão, só que agora de ser pai. A principal temática do quadrinho é a questão da solidão, pois esse assunto dialoga bastante com o tipo de trabalho que o Jack executa. Pois além dele trabalhar na profundeza do mar, ele fica muitos e muitos dias distante da sua família. E isso lhe causa muita dificuldade de se conectar. Um outro quadrinho muito importante pra gente pensar se chama Roseira, Medalha e Engenho. Ele tem o roteiro e a arte do Jefferson Costa, e é uma história que aborda a vida de famílias rurais dos interiores da Bahia e de Pernambuco. Ele é um quadrinho que mostra a natureza e belas paisagens dos interiores desses estados na década de 50, 60 e 70. E ele é importante pois ele traz a questão das origens e raízes de grande parte da população paulista, pois chega em um determinado momento do quadrinho que essas famílias migram para São Paulo. Então ele é muito interessante para a gente pensar nessa questão da migração e como as outras regiões do Brasil influenciaram na construção de São Paulo. Eu acredito que para a área de geografia uma coisa bem interessante vai ser o estudo do cenário. Entender um pouco como é que é o clima do local que se passa história, sua vegetação, a densidade populacional, o impacto que o ser humano causa naquele local e se aquelas pessoas sofrem com interferência externa. Como, por exemplo, algum país que entrou em guerra com o seu, ou alguma corporação que está extraindo e poluindo aquele local. E acho que sobre a criação da história em si, uma das coisas bem interessantes que a gente pode abordar é essa questão voltada aos trabalhadores, que muitas vezes estão envolvidos na extração desses recursos. E pensar um pouco quais que são os seus materiais de trabalho, quais que são as suas funções, quais que são as suas dificuldades e quais que são os seus anseios dentro e fora do local de trabalho. Uma coisa interessante para se fazer utilizando essa área do trabalho é pensar em como, por exemplo, esse adesivo chegou aqui. Quais que são os trabalhadores envolvidos no processo para a fabricação desse adesivo? Não só a fabricação, mas a distribuição.
Outra ideia que eu vejo como bem potente para trabalhar a área de geografia é pensar nessa questão da migração e imigração também. O que acontece na região onde essas pessoas moravam para elas mudarem de local? Quais que são esses motivos? E por que elas vão para esse local determinado? Existe um motivo para isso também? Uma coisa também bem legal é a gente pensar nessa questão da extração dos recursos naturais e como isso reverbera na natureza. E nesse caso, uma coisa legal que a gente pode explorar numa história em quadrinho é pensar em outros tipos de forma de vida que são influenciados por causa disso. Como, por exemplo, os peixes que vivem no rio, as plantas que vivem na terra. Nesse caso, as histórias podem envolver outros tipos de forma de vida, inclusive coisas que podem não ser vivas, inclusive como o próprio rio poluído pode ser um personagem da história. E bem, se eu for ficar discutindo aqui todas as oportunidades e ideias que a gente pode discutir na área de geografia, eu acho que eu ia ficar aqui falando até amanhã. A área de geografia é bem abrangente, né? Então eu convido a vocês a assistirem o vídeo de história que eu já publiquei aqui no Educa HQ e acompanharem o vídeo de sociologia que ainda vai sair. Eu tenho certeza que esses dois vídeos vão ajudar bastante na área da geografia. E bem, galera, para a produção dos quadrinhos, todo mundo precisa de referências narrativas e visuais, tanto para construirmos e desconstruirmos alguns tipos de história. E para isso a gente pode se utilizar de outros tipos de linguagem da arte. Como, por exemplo, filmes, como é o caso do Alto da Compadecida, que se passa em Pernambuco e fala um pouquinho sobre as relações de trabalho e um pouquinho sobre a questão da migração. Ou séries, como a comédia The Office, onde mostra as relações de trabalhadores que vendem papel. Ou desenhos como A Lenda de Aang, onde uma fábrica de uma nação estrangeira inimiga causa impacto em uma vila próxima, em um dos seus episódios. Ou jogos como Shadow of Colossus, onde o protagonista tem que ir nos mais variados locais, precisando escalar, nadar e se equilibrar. Ou quadrinhos como reportagens do Joe Sacco, trazendo relatos de conflitos de várias partes do mundo. Ou pinturas como essa que vocês estão vendo, de trabalhadores amontoados. Ou mesmo fotografias como essa que você está vendo, do impacto humano em uma floresta. Então, para a construção da proposta vai ser necessário uma pesquisa de diversas coisas que já foram produzidas sobre aquilo que vocês vão falar. Então, para isso, vocês podem utilizar sim, além de quadrinhos, para dar novas ideias e inspirações para os alunos construírem as suas histórias. E tenho certeza que isso também vai ajudar a vocês a pensarem em novos tipos de proposta para se utilizarem em sala de aula. E galera, antes de terminar esse vídeo aqui, eu gostaria de agradecer ao Lucas e à Fabi. O Lucas me ajudou bastante na questão da bibliografia que eu utilizei aqui nesse vídeo. E a Fabi é uma geógrafa e professora que também me deu consultoria para o conteúdo que vocês assistiram. E também esse vídeo aqui é um oferecimento do meu curso, Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Nesse curso a gente vai discutir um pouquinho a linguagem dos quadrinhos. Vai falar sobre balões, transição de quadros, design de personagem, cor e muitas outras coisas. Ele será distribuído em formato EAD e os interessados só precisam entrar em contato comigo para saber um pouquinho mais. E bem, se você está vendo esse vídeo no Instagram, eu peço para vocês me seguirem no YouTube. Lá eu sempre posto todos os vídeos com uma semana de antecedência. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu peço para vocês me seguirem no Instagram. Lá, além de publicar esses vídeos, eu estou sempre postando os cursos e oficinas que eu vou estar aplicando. Além de palestras e conversas que envolvem tanto quadrinho como educação. E se vocês gostam bastante de quadrinhos, eu também peço para vocês me seguirem no Molotov HQ. Ele é um coletivo de artistas que eu faço parte como roteirista. E agora nós estamos produzindo um quadrinho chamado Pavilhão. Ele está em pré-venda no Catarse até o dia 9 de julho de 2021. Quem tiver interesse vai estar vendo a imagem aí na tela. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês conhecerem algum professor de geografia ou algum professor que está querendo ampliar suas áreas de conhecimento e instrumentos a se utilizar dentro de sala de aula, compartilhe esse vídeo aqui, por favor. E semana que vem nos vemos em mais um vídeo, um podcast onde eu irei entrevistar o Felipe Garcia. E nós vamos falar um pouquinho sobre quadrinhos e educação. E na outra semana nós teremos mais um vídeo. Só que dessa vez sobre as possibilidades do estudo de língua portuguesa dentro da criação das histórias em quadrinhos. Então é isso, galera. Muito obrigado vocês que ficaram até aqui e até mais!